Ô Zé, é o seguinte, a Carla Araújo escreveu hoje aí, a Carlinha, uma coluna, uma reportagem muito importante, que é uma sinalização, né, e ela pode contar para a gente, de uma mudança do comandante do Exército em relação ao 31 de março. Cara, conta para a gente qual que é a notícia e qual que é a importância dela na sua avaliação. Então, Kennedy, a gente acompanhou muito bem, né, como foi a relação do Bolsonaro com o Exército. E aí, nesse começo de governo Lula, a gente viu, por conta muito do 8 de janeiro, né, ainda aquele sentimento que eles mesmos relataram de que havia uma quebra de confiança. O general Tomás Paiva, ele assumiu e ele tem dito, né, nas reuniões de alto comando que ele fez, que é importante retomar essa confiança. O objetivo dele é foco em assuntos estratégicos, ele quer recursos para o Exército e quer, inclusive, ele soltou ontem a diretriz para o Exército de 23 a 2026, com um foco muito grande na não a política e a partidária, dizendo que o Exército tem que ser a política partidária. Então, agora, o Tomás Paiva tem dito aos pares ali que eles precisam fazer um esforço, que vai ser um esforço longo, né, e trabalhoso, digamos assim, para tentar desvincular os militares dessa política. E aí, eu conversando ali com alguns deles nessas últimas reuniões do alto comando, uma das questões foi a decisão dele de não publicar essa ordem do dia do 31 de março, que no governo Bolsonaro voltou a ser publicado depois de alguns anos, com o tom comemorativo, não é? Porque, por exemplo, a gente teve, Kennedy, no governo Lula, eu pedi para o Exército os arquivos dessas ordens do dia, eles pararam ali no Fernando Henrique, mas no governo Lula, 2004, 2005, 2006, existiu essa leitura da ordem do dia. Não no tom comemorativo, num tom de marcando um momento da nossa história, digamos assim, né? Mas não tinha o tom que foi adotado no Bolsonaro. E aí o Tomás Paiva, ele conseguiu encontrar eco, né, nessa cúpula do Exército de que é o momento deles começarem a fazer sinalizações. Essa foi uma sinalização, Kennedy. A outra sinalização que veio também nos bastidores essa semana foi em relação à decisão do Moraes de tratar militares envolvidos no ato do dia 8 como civis. Isso o próprio comandante, com a cúpula, também fez chegar até o STF de que não haveria resistência por parte deles, porque eles também têm um entendimento que se houve um crime civil, é justiça civil. Há Tem que ser alguns julgado casos pela Justiça Civil, não pela Justiça Militar. alguns casos que eles identificaram já e que estão em apuração no Ministério Público Militar, dos atos do dia 8 tratam de crimes militares. Então, tem o caso daquele acho que, coronel que ofendeu o almirante, que xingou e que fez ofensas hierárquicas, né, mesmo sendo da reserva, isso no estatuto deles é um crime militar, de desonra e outras coisas. Então, essas apurações militares ficam na justiça militar. Mas o comandante também, nessa toada de tentar sinalizar para o governo de que ele quer melhorar a relação, ele não tinha ele tinha dito que Moraes ficar tranquilo ali, mandou chegar esse recado no STF que não haveria resistência por parte deles. Aí um parênteses nessa história toda, porque eu vim conversando com eles nessas últimas semanas, né? Aí essa semana teve lá o podcast que revelou o áudio dele e a reportagem da Folha que destacou o áudio dele dizendo que infelizmente Lula ganhou e tal. E aí eu fui repercutir isso também lá com eles. E o que me disseram é o seguinte: ele falou o infelizmente, aquela coisa, reconhecendo, né, para os pares, ele disse, gente, não podemos negar que, que a cúpula era Bolsonaro, pelo menos votava no Bolsonaro, e votou no Bolsonaro. Muitos deles votaram no Bolsonaro, e alguns tinham resistência no Lula. Mas aí vem aquela coisa de que eles sempre falam dos pilares dos militares, hierarquia e disciplina. Quem é presidente da República, esses generais têm que bater continência. Então, o general Tomás Paiva também, nesse áudio, ele admite que tem um pouco de desgaste, isso é ruim para esse movimento que ele está querendo fazer de retomar as relações, mas ele tentou também, passou ali para os generais com quem eu conversei, essa mensagem de que, ó, vamos minimizar esse episódio, eu já falei com o ministro Múcio, já dei o mercado, não é esse, não tem essa coisa do Não, mas infelizmente, o que temos é tocar em frente o barco. Diga, Ô, eu, Toninho. eu, Carla, eu, eu leio vai lá. completamente diferente essa história do que foi noticiado. Pelo seguinte, quando ele diz, infelizmente, houve a vitória do Lula, ele diz em seguida, mas temos que reconhecer que ele ganhou.
Então, Exatamente. é mais relevante ele dizer, olha, o candidato da oposição, que a gente não votou nele, ganhou, mas ele é o presidente, ele que ganhou, então ele tem que ser empossado. É mais relevante isso do que se ele tivesse votado no Lula e falar, felizmente o Lula ganhou, e por isso ele tem que ser empossado. Uma Isso posição sim é legalista. distanciamento. Exatamente. Uma Isso Sim. posição sim é legalista. distanciamento político partidário, tá certo? Quer dizer, ganhou o adversário e vamos respeitar a decisão, que é completamente diferente do que começou a acontecer no governo Temer, quando o comandante do Exército, via Twitter, foi dizer o que os ministros do Supremo Tribunal Federal tinham que fazer, né? Ou seja, manter o Lula preso na cadeia e fora da Uhum. disputa presidencial, e depois toda aquela barbaridade que aconteceu de alinhamento dos generais com o Bolsonaro durante o governo dele. Quer dizer, eu acho que teve um. O Thomas Paiva é um avanço institucional gigantesco, porque não é mais com o presidente, é sob o presidente, né? Ou seja, estão abaixo do presidente, subjugados pelo comando civil e não estão se contrapondo à justiça, como fez o comandante do Exército, né? O que garantiu a Exatamente. eleição do Bolsonaro. E lembrar que o Thomas Paiva também, ele tinha ali já uma simpatia do Lula, mas o Lula, no primeiro momento, resolveu, vou respeitar a ordem, né, do mais antigo, que eles falam, e aí tinha escolhido o Júlio César de Arruda, mas o Thomas Paiva também chegou no governo com aquele discurso que ele fez para a tropa, dizendo justamente isso, de que precisamos reconhecer o resultado das eleições e sair da política, tem que virar essa página. Então, ele ali ganhou muita simpatia de gente do governo, e agora, ele, assim, o entorno dele, quando eu falei assim, um desgaste, é porque aquela coisa, exatamente o tom que começaram a dar, né, para algumas coisas. Então, assim, putz, estão dizendo que infelizmente, né? Mas o caminho do vamos voltar para o quartel e vamos pacificar essa relação e mostrar uma coisa de confiança no entorno ali do comando, eles estão no momento assim de que ele acha que está indo num bom caminho. Aí vem a parte da gente tentar convencer a eles darem entrevista, né? E tá difícil, mas assim, uma das coisas que eles estão colocando é justamente também essa relação com a imprensa. Eles estudam poder falar mais de forma transparente, mas aí o que eles querem falar? Não de política, né? Então fica aquela coisa meio assim, um comandante fala, não fala, mas essa questão da ordem do dia, eles entenderam que era uma sinalização importante, nem chegou a existir um pedido do Lula, do Múcio, nada disso, segundo os generais, foi uma coisa que partiu ali deles, dizendo que ia ser uma marca importante justamente porque no governo Bolsonaro essa ordem do dia era um dia que a gente tinha muito barulho, né? Essa notícia da Carla, para mim, essa sim foi a notícia da semana, porque é só a gente lembrar que 45 dias, 50 dias atrás, nós estamos falando em golpe militar. Nós estamos falando em participação de militares da ativa numa tentativa de golpe para destituir o presidente eleito, né? De facilitando, seja por ação ou por omissão, né? Tinha 3 presos entre os militares que participaram das ações e teve ações muito dúbias de militares que comandavam a segurança do Palácio do Planalto e depois lá na a cena do acampamento, que vocês também relataram, né, como foram aquelas reuniões tensas para conseguir desbaratar aquele acampamento golpista na frente do quartel-general do Exército. Agora nós estamos falando do comandante falando, não vai ter ordem do dia no dia 31 de março. Para mim, isso é um avanço institucional Não, e não inacreditável. é pouca coisa lembrar que há 3 anos, o ano passado, 2 anos, o Mourão e os comandantes do Exército do governo Bolsonaro e ministro da Defesa, eles mentiam no 31 de março. Diziam que o golpe de 64 foi dado para salvar a democracia brasileira, que era uma mentira, uma tentativa de reescrever a história. Então, Tomás Paiva, ele cumpre um papel importante aí. Lembra o papel que o Teixeira Lott cumpriu lá no governo JK, né? Um militar legalista e submetido à Constituição. Esse é o papel que eles têm que ter. Eu acho que essa decisão ela é importante para se tentar combater essa mentalidade golpista que existe dentro das Forças Armadas, né? Toda a insatisfação que gerou a indicação dele mostra isso. Então, me parece que é um avanço grande, não, Carla? Não, assim, e hoje, eu até achei importante dar essa notícia hoje, assim, começando março, né, nessa expectativa, e hoje é um dia
que é o dia da incorporação de novos oficiais, né? Então, hoje é um dia do Exército importante e essa mensagem das diretrizes que eu falei do Thomas Paiva, que foram publicadas ontem à noite, que a gente deu também hoje, elas hoje, no dia de hoje, com esses novos oficiais e soldados entrando nas Forças Armadas, ela foi dizendo, olha, agora as nossas diretrizes são a política fora. Então, eu também acho que é importante ele, nessa primeira mensagem, que ele faz essas pessoas estão sendo incorporadas nas Forças Armadas depois de tanta exposição, né, e tanto desgaste, ele já dizendo, ó, vocês entrem com a mentalidade que aqui não tem política, né? Então, eu acho que sim, ele cumpre um papel importante e ele está disposto a reforçar esse papel para isso, porque daí, Kennedy, a gente vai para aquele outro lado depois. O que eles querem ali muito, eles querem voltar a ter investimento em projetos estratégicos, eles querem voltar. Isso aqui o Lula falou para a gente, né, Kennedy, na entrevista, que na época do governo Lula ele teve uma relação boa com os militares justamente por isso, que tinha os militares às vezes iam embora para casa porque não tinham o que almoçar, e os militares reconhecem a importância do governo Lula nesses investimentos. Então, eles sabem que é importante, além dessa questão de ser legalista, ter uma boa relação com o governo para que haja investimento na nossa indústria de defesa, enfim, em toda essa questão que é a função das Forças Armadas, né? Ô Zé, vamos Kennedy, falar com a Carla sobre a pergunta antes de ir para a vamos. questão das apostas online, não? Ou você Vamos quer falar o quê? sim. Toca aí. Não, é que teve o. A gente não anunciou, mas a nossa enquete está no ar. Boa. Eu tô com medo que eu vou perder, viu? É, Porque eu vi. a minha frase. Ai, meu Que a Deus. minha frase ficou: com o afastamento do juiz Bretas, o que sobrou da Lava Jato é o bolsonarismo. E a frase do público, que a Larissa escolheu, foi: da Lava Jato sobraram um marreco no Senado e um PowerPoint na Câmara. Que eu devo admitir que, Eu acho né, que ela é É boa, é melhor boa. também. Mas eu vou votar em vai você, me deixar em Toledo. maus lençóis aí. O Mas eu vou votar em PowerPoint você é aqui. muito bom. Bom, vamos mudar de assunto então, Kennedy? Mas não quer pegar a síntese dos militares antes da gente falar das apostas online com ela? Porque, Ah, é assim, verdade. olha só, parceiros de Bolsonaro e hostis ao Supremo Tribunal Federal, os generais agora se submetem a Lula e à justiça, cara? A gente pode falar isso claramente? Qual que é a tua avaliação? Como é que você avalia isso? Eu acho que sim. Eu acho que o sentido do submeter é o sentido de respeitar, né, a postura do presidente, que é o líder supremo, assim, digamos, como eles gostam de falar. Mas nesse caso, E o então, papel constitucional também, né? e o papel constitucional. Como é que tá? Você falou? Repete para mim? Generais agora se submetem a Lula e à justiça? Acho que sim, acho que dá. E até porque também tem essa questão, né, das investigações em relação a isso, que eles estão tentando, porque tinha até um ruído, sabe, de, talvez os militares vão disputar as investigações, enfim. Eles estão, eu acho que sim, eu acho que essa é a toada mesmo do momento.